Temos um outro trecho muito interessante, que é relativo aos 50 heróis citados no livro Perdido de Enki, onde diz que o Enki veio com 50 heróis, né, 50 astronautas. E nesse trecho aqui, desse texto, dessa tabuleta, olha só o trecho que é citado, olha só que interessante. Foi criado como uma arma, atacou para frente como a morte. Os Anunnaki, que são os 50, ele assassinou. Então o trecho conta que eles sofreram um acidente, né? Esses 50 heróis sofreram um acidente. Não os mesmos do livro Perdido de Enki. Mas eu estou pondo o texto para vocês verem da onde o Sitchin tirou a ideia dos 50 heróis que vieram com Enki, tá? Continuando o texto aqui. O voador, semelhante a uma ave, Shushar, ele assassinou no peito. Então, você vê aqui, ó, trecho 182 a 187, incompleto. O barqueiro da embarcação, outro trecho incompleto. O barco para o Senhor. Nigir Zig, o capitão da barca, segura o cetro sagrado. As 50 deidades Lahama, das águas subterrâneas, falam carinhosamente com ele. É muito interessante, é uma linguagem bem arcaica, bem alegórica, a gente mal compreende o que está escrito aqui, tem muitas coisas que a gente consegue decifrar e outras não. Mas, de qualquer forma, é tudo muito, muito, muito interessante, né? Vamos ver uma outra coisa aqui. O acampamento inicial. Aqui é o livro Perdido de Enki. A todos que tinham chegado, Alalu deu palavras de bem-vindo. A todos os que estavam reunidos, Ea deu palavras de mandato. Aqui na terra, eu sou o comandante, disse-lhes. Em uma missão de vida ou morte chegamos. Em nossas mãos está a sorte de Nibiru. Olhou ao redor, estava procurando um lugar para acampar. Amontoem a terra, façam montículos ali, ordenou Ea para levantar um acampamento. A um lugar não longínquo estava assinalando uma cabana de juncos, erigiu por morada para Alalu. Então você veja que onde que o Sitchin foi buscar tudo isso, né? O acampamento inicial. Vamos ver aqui. Provendo água e alimentos. Como, né? Aqui eu pus um trecho do livro Perdido de Enki e eu pus um outro trecho do texto mesopotâmico intitulado Enki, a Ordem Mundial. É apenas um trecho, né? São 11 ou 12 tabuletas, é pouca coisa. É isso que eu falo. Muita gente fala que o livro Perdido de Enki veio desse texto, Enki, a Ordem Mundial. Não, esse texto é um dos que foram usados para construir toda a história. Sitchin usou tudo que ele tinha disponível na mão para construir toda a história, contando toda a saga Anunnaki, do início ao um fim que ele estabeleceu, né? No livro. E por esse fim, né, que tudo termina lá na época de Abraão, com os ataques das bombas em Sodoma e Gomorra, e muita gente achava que foi a partir daí que os Anunnaki foram embora e nunca mais voltaram, e a história acabou aí. Não, não é assim. O livro tinha que terminar em alguma parte, e o Sitchin escolheu terminar aí, nesse trecho da história de Abraão, tá? Mas é óbvio para mim, durante os meus estudos, que os Anunnaki continuam aí até hoje. Não todos. E os principais líderes, muitos subiram. Um exemplo, Enlil, provavelmente subiu, foi. Mas em que outros ficaram por aqui. Isso para mim é muito óbvio, uma hora eu vou falar sobre isso. Tenho falado em lives, né? Mas aqui na aula a gente vai para frente, senão fica muito longo, tá bom? Então vamos ao livro, trecho do livro Perdido de Enki. Olha só a comparação. E anoiteceu e amanheceu. Foi seu primeiro dia na terra. Ao romper o dia, Ea, ou Enki, refletiu sobre a situação. Devia pensar sobre como separar as águas das águas, né? As águas das chuvas das águas dos pântanos, né? Por isso que eu falo sempre nessa situação de terraformar, porque o que eles fizeram aqui foi
uma prática de terraformação, né? Não de forma abrupta e extraordinária, como nós vemos em filmes de ficção, mas de uma forma muito prática, com o equipamento que eles tinham. Isso é claramente mostrado nos textos. Então, continuando aqui. Nomeou ao Engur senhor das águas doces, para que provesse de águas potáveis. Eu sempre tenho a impressão que esses Engur e outros, tem outros nomes que aparecem, são androides. Tá? Esse é outro ponto da história. Ao Izimud, seu vizir, que eu também acredito que era um outro androide, ele fez umas perguntas. Que planta é esta? Que planta é aquela? Perguntava-lhe. Izimud, muito instruído, uma máquina cheia de memória, né? Com todas as informações possíveis, dizia: muito instruído, pôde distinguir os mantimentos que crescem bem. Arrancou uma fruta para Ea. É uma planta de mel, dizia a Ea. Ele mesmo comeu uma fruta. Ea estava comendo uma fruta. Agora a gente vai para o trecho ao lado, que é Enki e a Ordem Mundial. Ao meu comando, isso é Enki falando nas tabuletas de argila mesopotâmicas. Ao meu comando, currais foram construídos e as ovelhas tocam seus sinos. Quando atravesso o céu, uma torrente de chuvas cai do céu. Quando me aproximo da terra, rios se enchem de peixes. Quando ando pelos verdes prados, montes se enchem de grandes grãos. Isso é todos os passos que ele foi dando nessa terraformação, né? Na construção da colônia. Tudo que ele teve que fazer para dar certo. Colina negra, que grandiosos sejam suas árvores, que seus bosques fiquem em terras elevadas, e patati patatá patatá, né? Lá no outro trecho, 250, 266. Depois disso, retornou e olhou para todo o Eufrates, que encheu-se de luxúria, como um touro desenfreado, e ergueu seu pênis e ejaculou, enchendo o rio Tigre com água corrente. Óbvio, uma linguagem arcaica, extremamente alegórica, mas nós conseguimos entender que o Enki estava deixando o rio potável, né? O mesmo trecho anterior, onde o seu vizir Izimud faz o Enki experimentar uma fruta, e aqui é o trecho do texto mesopotâmico, Enki, a Ordem Mundial. Ele disse ao seu ministro Izimud: eu não determinei o destino destas plantas. O que é isto? O que é isto? Seu ministro Izimud respondeu-lhe: meu mestre, a planta árvore. Ele lhe disse: cortou-a e Enki a comeu. Meu mestre, a planta mel. Ele disse: pegou-a e Enki a comeu. Meu mestre, a planta vegetal. Ele disse: cortou-a e Enki a comeu. Meu mestre, a grama alfafa. Aí tem um ponto de interrogação, que deve ser algum trecho incompleto, né, ou apagado. Disse, cortou-a e Enki a comeu. Meu mestre, a planta atutu. Disse, cortou-a e Enki a comeu. E ele vai pondo todas as frutas. Isso me dá muito, né, a impressão de que a gente está tratando realmente de um androide. Me deixa muito essa impressão de que é um androide que tem todas as informações, né, em seu HD, na sua memória, né? Esse trecho aqui é muito interessante, me faz pensar se eles tinham, naquela época, já o uso do HAARP, e muito provavelmente eles tinham, porque num caso de terraformação eles estavam usando essa tecnologia para levar chuva para regiões onde a chuva era escassa e para diminuir onde era muito, para que eles tivessem um território bem equilibrado, né, que eles pudessem habitar. Ele chamou dos céus a chuva das fixadas nuvens flutuantes, dirigiu-as ao horizonte. Você vê que alguém deu uma ordem, isso aqui não é um movimento natural, tá? Virou seus montes nos campos. Enki colocou no comando disso aquele que cavalga todas as tempestades, aquele que ataca com raios, que bloqueia com nuvens o céu.
o neto de An, o inspetor do elo do céu e da terra, e Shkur, o portador da fartura, o neto de An. Você vê que ele pôs ao encargo do suposto harpe da época o escuro. Ficou muito claro para mim que eles estavam, sim, já usando essa tecnologia harpe há muito tempo, antes mesmo do dilúvio acontecer. Aqui nesse trecho, quando os deuses menores se rebelaram. Naqueles dias, nos dias em que o céu e a terra foram criados, naquelas noites, nas noites quando o céu e a terra foram criados, naqueles anos, nos anos quando os destinos foram determinados, quando os Anunnaki nasceram, quando as deusas se casaram, quando as deusas foram distribuídas entre o céu e a terra, quando as deusas engravidaram e eles nasceram, quando os deuses foram obrigados a ir fora de trechos, sua comida, para o sustento, tem vários trechos faltando, tá vendo? O Senhor dos Deuses supervisionava o trabalho, enquanto os deuses menores manejavam as ferramentas. A gente sabe que esses deuses menores, os deuses de menor importância, eram os Igig, né? E aqui são tratados como deuses menores. Os Anunnaki de menor importância, de menos graduação hierárquica, certo? A raça é a mesma. Os deuses dragavam canais, aplainavam o solo em Harali. Os deuses, dragando o pântano, começaram a reclamar de sua vida. Você veja que o texto mesopotâmico fala dessa parte do trabalho, não fala propriamente da mineração do ouro, né? E o Atrahasis, ele vai aqui contando a história. Quando os deuses, como os homens, faziam todo o trabalho, transportavam os aparelhos, a carga dos Anunnaki era grande demais. Eles trabalhavam demais, muitos se preocupavam. Os grandes Anunnaki faziam os Igig carregar 7 vezes uma carga maior. Anu, o pai dos deuses, era rei, tendo como conselheiro o jovem guerreiro Enlil e como chanceler Ninurta. O controlador dos canais era o Enug. Eles tomaram as caixas de dados, eles lançaram os dados, os Anunnaki fizeram a divisão. Aliás, esse trecho aqui está bem já modernizado, tá? Para ficar mais fácil de entender o que eu estou dizendo. Anu subiu aos céus e Enlil tomou a terra para seu povo. O cadeado que barra os mares foi dado ao sábio Enki. Quando Anu subiu aos céus e os Anunnaki do Apso desceram as profundezas, aqui no caso é o Abso, né, o sul da África, para as minas, levemente menciona-se, né, que as profundezas são as minas. Fizeram os Igig carregar toda a carga do trabalho mais pesado. Os Anunnaki tinham de cavar canais, tinham de limpar os canais, as artérias da terra. Os Anunnaki tinham de cavar o rio Tigre. O que eu falei da formação do Tigre? E então escavar o rio Eufrates. Eles estavam drenando aqueles pântanos todos. Aquilo lá não era rio antes. Aquilo eram pântanos que eles foram drenando. E é muito interessante, tá? Tudo isso é contado no texto Atrahasis. Não foi o Sitchin que inventou, né? É muito legal. Ele contou de forma romanceada no livro Perdido de Enki, mas toda a história consta nas tabuletas. Então eles foram lá, eles contaram os anos de trabalho, a grande marcha, eles contaram os anos das cargas que carregaram. Por 3.600 anos, eles carregaram o excesso de trabalho, noite e dia. Eles reclamavam e culparam-se uns aos outros, queixando-se sobre as montanhas e solo escavados. Vamos confrontar nosso governador e fazer com que ele nos libere da nossa pesada carga. E foi aí que começou a revolução. Porque eles queriam se livrar do trabalho. E o texto, eu estou pondo esse trechinho aí, mas eles vão contando os anos, eles vão somando 3.600 anos, mais 3.600 anos, que no final dá 40 chars, né? Ou seja, 120 mil anos. E aí vem a criação do Homo sapiens. Neste tempo, um dos grandes sábios, o criador de todos os deuses, Enki, deitado em sua cama, sem deixar seu sono, no profundo engur flutuando na água,
em um lugar que nenhum outro Deus conhecia. Os deuses disseram: Ele é a causa de todos os lamentos. Nama, mãe dos deuses antigos, leve as lágrimas dos deuses para aquele que está dormindo, para aquele que está deitado, para o seu filho. Você está realmente dormindo e não se levanta? Os deuses, suas criaturas, estão reclamando. Meu filho, levante-se de sua cama, use sua sabedoria e crie um substituto para que os deuses possam deixar suas ferramentas. Você vê que ele é realmente indagado a substituir os Anunnaki no trabalho pesado. E o trecho, com toda essa linguagem alegórica e extremamente arcaica, nos confunde um pouco em algumas situações, né? Mas se você for lendo com atenção cada trecho, prestar atenção nos mínimos detalhes do que está dizendo ali, você vai encontrando muitas coisas, como aquele detalhe do harp que eu falei agora há pouco. Então aqui continua o Atrahasis dizendo: E a fez ouvir sua voz e falou aos deuses seus irmãos. Porque todos os estão culpando, o trabalho deles era deveras árduo demais. O equipamento que carregavam excessivo. A cada dia a terra tremia, o sinal alto o suficiente para escutarmos o barulho. Quer dizer, você vê que eles estão lidando com explosões, né? Cortes de terra, de coisas grandes. Eles estão escavando fundo e às vezes tirando topos de montanhas, né? Enfim, então eles estão falando tudo aqui e eu quero chegar num trecho que olha só, olha que interessante aqui. Belet e Li, a Anunnaki do Nascimento, está presente. Que ela crie um homem mortal. Tá. Não que os Anunnaki sejam imortais, mas é esse o termo que está sendo usado aqui. Ou seja, mortal, ou perecível, eu diria. Eu usaria a palavra perecível para substituir essa palavra mortal. Por quê? De menor tempo de vida, que não durasse tanto. Para que ele carregue a maior parte, o trabalho de Enlil, que o homem arque com a carga dos Anunnaki. Então, aí vai contando tudo isso aqui. Isso aqui é trecho das tabuletas mesopotâmicas, tá? Belet, Ilia, Anunnaki do Nascimento, está presente. Esse é mais um dos nomes da Nihuzag, tá? Que a Anunnaki do Nascimento crie outros seres e que estes seres carreguem o cesto dos Anunnaki. No livro Perdido de Enki, a gente vê o Zihari Cid pondo Enki falando com a Nihuzag: vem trabalhar comigo, você é médica, vem fazer essa experiência comigo. Eles chamaram a deusa, pediram então a parteira dos deuses, a sábia Mami, né? Em outros lugares Mamu, que é o diminutivo de mamãe, a palavra mamãe de hoje, né? Sois a Anunnaki do Nascimento, a criadora de tudo que existe. Criai um mortal para que ele carregue todo o fardo, que ele arque com o equipamento, o trabalho de Enlil, e que estes seres carreguem o equipamento dos astronautas. Aqui está substituída a palavra Anunnaki por astronauta, porque Anunnaki significa isso, aqueles que vieram do céu para a Terra, ou seja, viajante das estrelas, astronautas. Isso é muito simples de concluir, né? Que esses carreguem o equipamento, a carga dos Anunnakis, né? Que o texto está dizendo, que carreguem o equipamento dos astronautas. Nitu fez ouvir a sua voz e falou aos grandes deuses: no primeiro, no sétimo e no 15º dia do mês, farei um ritual de purificação por lavagem. Tudo isso não é ritual, não é nenhum rito religioso, místico, esotérico, não. Eram práticas de medicina, tá? Então, o Anunnaki deve doar seu sangue. E os Anunnaki poderão ser purificados por imersão. Nitu deverá misturar a argila com o sangue e carne deste Anunnaki. Eles escolheram um Anunnaki a dedo. Desta forma, um Anunnaki e um homem serão moldados. E que ouçamos o rufar dos tambores para sempre, que um espírito suja da carne do Anunnaki, que a deusa proclama este espírito como sinal vivo, e que o espírito exista para que não seja esquecido o Anunnaki original, aquele que deu a forma, o material genético, para aquilo que viria a ser o trabalhador primitivo, que eu já
expus na outra aula como sendo o Neandertal. Enfim, eles responderam sim na Assembleia, os grandes Anunnaki que assinalam os destinos. O Sitchin coloca no livro Perdido do Yankee como tendo sido uma grande discussão filosófica entre eles, né? Sobre as regras das viagens espaciais, etc. E tal. E aqui no texto a gente não tem nada disso, nem se fala em viagem espacial. A única referência que tem é que Anu, rei do céu, quando a realeza desceu do céu, então a gente sabe que eles vieram de algum lugar que não era a Terra, né? E aqui nós temos mais um trecho. Com as palavras de sua mãe, Nama, Enki levantou-se no Hal-Anguk, sua sala para pensar, ele planeja. O mago inteligente, o prudente, dos engenhos, o idealizador projeta tudo para a vida das deusas do nascimento. Enki reúne todos os dados e volta sua atenção para o problema. E depois Enki, o projetista, pondera sobre a questão. Diz a Nama, minha mãe, a criatura que você planeja já existe. Isso está no livro Perdido de Enki. Coloque sobre ela o trabalho de transportar os fardos. Você deve usar a vida do alto do Abso. As deusas do nascimento se misturarão, aí tem um trecho perdido, se misturarão àquela vida do alto do Abso. Você vê que eles estão falando de criaturas que estavam ali na África, né? O Abso é a África, ou tem o sul da África, tem o norte da África. Você vê que eles estão falando do alto do Abso. Criaturas que estavam naquela região ali, e onde o laboratório era, provavelmente, no sul da África, né? É só uma sugestão do Sitchin, né? Bom, temos trechos aqui que não estão completos. Eu vou continuar na leitura do texto. Você deve usar a vida do alto do Abso, as deusas do nascimento se misturarão àquela vida e você dará existência à forma. Deixe Nimá agir como sua assistente. Deixe Ninima, Kuziana, Nimada, Nibarag, Nimugi, Nizizina, e está faltando nomes, e Niguna, trazerem à forma a vida. Minha mãe, após este decreto, deixe Nimá colocá-los o trabalho de transporte sobre eles. Aí tem mais 6 linhas fragmentadas. E você vê que o Sitchin vai preenchendo essas linhas fragmentadas, né? E aqui é um trecho muito interessante. Olha, Enki e Nimá bebem cerveja, seus corações estão eufóricos. E então Nimá diz a Enki, o corpo do homem pode ser bom ou mau, e como eu quiser que seja seu destino, eu posso fazê-lo. Isso eles bebendo cerveja e filosofando, né? Conversando sobre como que eles estariam fazendo os experimentos, os erros e acertos dessa experiência, né? E o Enki respondeu para Nimá, eu contornarei o seu destino, bom ou mal, que você tenha decidido. Tipo, o que for que acontecer, se der erro, se alguém, um nascer surdo, eu ponho numa função, se o outro nascer cego, eu ponho em outra função. E ele realmente, no livro Perdido de Enki, o Sitchin mostra o Enki dando funções para esses seres, né? Não serem descartados como lixo, não serem simplesmente mortos, mas terem uma vida, né? Mesmo não sendo perfeitos, Enki dirigia, ensinava coisas para esses seres. Então, para um cego, por exemplo, ele ensinava música, etc., né? E assim ia. Nimá toma a vida do alto do Abso em suas mãos e modela o primeiro homem que não podia se curvar. Então, aqui ela já está contando a história, né? Enki observa este homem que não podia se curvar e decreta seu destino. Ele o separa como servidor do rei, né? Ele deu uma função para o cara. Segundo, ela modela um homem que contempla a luz, um homem que mantém sempre os olhos abertos. Enki observa este homem que mantém sempre os olhos abertos, que contempla a luz e decreta seu destino, separando-o para as artes musicais, fazendo um chefe na presença do rei. Você veja que o Sitchin interpretou esse homem que contempla a luz, né, que está sempre com os olhos abertos, na verdade um cego, né, um deficiente visual. Terceiro, ela modela com os pés presos e com os pés paralisados, em que observe com os pés paralisados, e para o trabalho tem linhas fragmentadas,
Então, ele vai dando, né, uma função para cada um deles, né? É muito interessante, gente. Tá aí o trecho, depois vocês voltem, dá para ler tudo, né? Aqui já sobre o nascimento de Adá Petit, e aí a gente já está na época dos Cromaion, né? A gente consegue esse trecho aqui de um conto cananita, tá? Um poema cananita chamado Nascimento dos Graciosos Deuses coloca El à beira-mar, provavelmente nu, na companhia de duas mulheres encantadíssimas com as proporções de seu pênis, enquanto um pássaro morria de calor na praia. El teve relações físicas com as duas mulheres, e deste modo nasceram os dois deuses, Shahar, a alvorada, e Shalem, conclusão, o crepúsculo. Esse trecho do conto cananita é de onde o Sitchin tirou a história do nascimento de Adá Petit, onde, no livro perdido de Enki, o próprio Enki teria tido relações sexuais com as descendentes daqueles primeiros seres criados em laboratório, ou seja, ele transou com duas meninas neandertais, e com elas ele teve filhos, e um menino, uma menina, que um se chamou Adap e a outra Tite, certo? E é o primeiro casal Cromaion que, no livro, surgiu do nada, no deserto, né? E no livro Perdido de Enki, uma das meninas, ele pôs o nome de Alvorada, e a outra menina ele deu o nome de Anoitecer, né? Amanhecer e Anoitecer, algo assim, né? E aqui no texto nós temos Alvorada e Crepúsculo. Veja que ele não tirou do nada, ele foi montando um quebra-cabeças magnífico. É isso que o Sitchin fez, né? E aí vem o dilúvio. Sobre o dilúvio também nós temos outros textos para comparação. Isso é muito interessante, porque muita gente se emociona nessa parte, né? Onde a Naná, a Nihuzag, a Inanna começa a chorar quando vem as criaturas se afogando na água e tal. E aqui nesse trecho mostra isso também, né? É muito interessante. Naquele dia, Nintur chorou por suas criaturas, e Santa Inanna estava cheia de pesar por seu povo, mas Enki ouviu os conselhos de seu coração. Enlil, Enki e Nihuzarga fizeram os deuses do céu e da terra jurar pelos nomes de An e Enlil. Naquela época, Ziusudra era o rei, sacerdote da terra. E aí vem o trecho da onde o Sitchin tira o misterioso Gaozu, né? Que não aparece na maior parte das tabuletas. O Gaozu vai aparecer numa outra história, numa outra situação que não tem nada a ver com isso que o livro de Enki, e nem com esse trecho aqui. Esse trecho nem aparece o nome dele, embora tenha fragmentos, né? O texto está fragmentado, tem frases apagadas, mas olha da onde que o Sitchin tirou o Gaozu, o misterioso Gaozu. Aqui nesse trecho, depois, ó, aqui no finalzinho. Naquela época, Ziusudra era o rei e sacerdote da terra, tá? E eis que algo que não era um sonho apareceu sob forma de uma conversa, tá? E um pouco antes disso, a gente vê o trecho dizendo: Enki ouviu os conselhos de seu coração. E aqui abaixo, algo que não era um sonho, a pessoa não estava dormindo, foi uma visão, tá? Mas já é o trecho onde é o Enki que aparece para o Ziusudra, não é o trecho onde Gaozu aparece para Enki. Na verdade, para Enki, mostra ele ouvindo os conselhos do seu coração. Ele vai lá e avisa o Ziusudra, ó, vai ter o dilúvio, então constrói o barco e se salva aí. Né? E aqui no texto mesopotâmico aparece de uma forma muito interessante, e o Sitchin usou isso no livro Perdido de Enki para construir a história, porque ele queria dar uma noção de que toda a vida segue uma hierarquia universal, né? Onde nós fomos criados pelos Anunnaki, os Anunnaki foram criados por outra raça superior a eles, e assim por diante. Então, no livro Perdido de Enki, o Gaozu é mostrado como
um ser que pode ser o próprio emissário do Deus Criador de tudo. É assim que é posto no livro Perdido de Enki, né? E isso só faz a gente deduzir que era uma raça superior aos Anunnaki. Não era um deles, era alguém superior. E o Sitchin quis mostrar isso, né? Então ele pega esse trecho aqui do texto mesopotâmico, onde eis que algo que não era um sonho, né? Era uma visão, ou de repente uma holografia, apareceu sob forma de uma conversa. Uma série de juras pelo céu e pela terra, um toque de gargantas. E quando Ziusudra postou-se ao lado da imagem sagrada, ele escutou. Postou-se ao lado da imagem sagrada. Isso tem muito a ver para mim com holografia, cara. Vem para junto da parede à minha esquerda e escuta. Quero falar-te umas palavras, a tal da parede de juncos, né? No livro Perdido de Enki. E que você possa entender o que eu tenho a dizer, que você ouça o meu conselho. Por nossa mão, um dilúvio irá atingir todas as cidades que receberam cestas do meio Buelau e toda a terra. Foi tomada a decisão de que a humanidade deve ser destruída. Um veredito, um comando da Assembleia não pode ser revogado. Uma ordem de Anu e Enlil jamais foi contrariada. Então aqui é onde o Enki quebra o seu juramento e conta o segredo do dilúvio que estava para acontecer. E aqui eles põem por nossa mão, né? Por nossa mão, um dilúvio irá atingir todas as cidades. Só que a gente sabe que, embora o texto use as palavras dessa forma, a gente sabe que foi um acontecimento natural, foi um desastre realmente, né, de escala global. Era o fim da era glacial e toda aquela geleira veio abaixo. Enfim, por nossa mão, eu diria que é mais uma questão de, por nossa decisão, o dilúvio vem aí e a gente não vai contar para ninguém, é mais ou menos por aí. E é isso que o Sitchin quis passar, né? É a ideia que ele quis passar. E aí nós temos esse outro trecho, onde ele mostra a fúria do Enlil ao saber que os humanos tinham sobrevivido. Lá. Você aqui jurou pela respiração vital do firmamento, pela respiração vital da terra. Ele, deveras, é seu aliado. Vocês todos, An e Enlil, juraram pela respiração vital do firmamento, pela respiração vital da terra. Ele, deveras, é um aliado de todos vocês. Ele irá desembarcar os animais pequenos que brotaram da terra. Ziusudra, sendo rei, levantou-se ante An e Enlil e beijou o chão. E An e Enlil, após dar graças a Ziusudra, sinal de interrogação, deram a ele vida tal qual a dos deuses, ou seja, eles alongaram a vida do Noé, né? Fazendo com que a respiração da vida, dom dos deuses, descesse sobre ele. Naquele dia, eles fizeram Ziusudra, aquele que guarda Israel, como rei. O nome dos pequenos animais, a semente da humanidade, vivendo a partir de então no leste, além das montanhas em Dilmun. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês de onde estavam os trechos, onde estavam esses textos todos, onde o Zeharia Sitchin foi buscar para contar a história escrita no livro Perdido de Enki. Então, agora, vocês sabendo disso, concluam se é ficção ou realidade. Para mim, é uma história verdadeira, com algumas alinhavadas de romance, de ficção, né? Para ficar mais interessante a forma de contar, porque com todos esses trechos apagados e tal, era a coisa mais sensata a ser feita, né? Criar um recheiozinho do bolo ali para poder contar toda a história de uma forma mais agradável. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Fiquem bem!